Então, para falar de texturas, a gente escolheu um ícone, né, de São Gotardo, um produto que todo mundo sabe que daí é o melhor. Que é a nossa cebola. Cebola amarela, né? Bem utilizada na nossa região. Eu não sei, a gente já pensa sempre numa cebolinha refogada, né, para botar no arroz, botar numa coisa assim. Numa carne. Numa carne, fazer um bife acebolado. Mas tem coisas que a gente nunca pensou. A gente já mostrou para vocês que o melhor jeito de mexer com uma cebola é cortar primeiro ela no meio, apoiar ela na faca, na tábua, tirar as duas pontinhas que juntam as peças e puxar a pelinha. Muita gente fica chorando horrores para descascar a cebola, sem grande necessidade. Olha como é fácil, tá vendo? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essas cebolas, eu aqui descasquei 3 cebolas para poder mostrar para vocês, estou descascando a terceira, e nós vamos mostrar para vocês, nós vamos botar numa panelinha com manteiga e água. Aquele dia que a gente fez o confit, a gente fez só com manteiga. Hoje a gente vai fazer com um pouquinho de água também. E nós vamos botar isso para cozinhar. Bom, uma das coisas que vocês muito vão ouvir em cozinha internacional, em cozinha clássica, é usar cebola transparente. O que é cebola transparente, Hanna? Cebola transparente é quando a gente refoga ela na panela com alguma gordura, no caso que a gente vai fazer com manteiga, e ela vai ficando translúcida, né? Ela perde a água e fica translúcida. E aí, nesse momento, ela também perde o ardor e ela fica adocicada. E é isso que a gente quer, esse sabor incrível do enxofre, né, que é o componente da cebola, que é adocicado. Então, nós vamos fazer o quê? A gente vai botar essa cebola com manteiga. Você acende um foguinho aí para mim, Hanna? Já tem aceso. A gente vai botar essa cebola num foguinho baixo, com manteiga e água. Se fosse para fazer uma cebola assim só transparente para cozinhar, vocês iam pensar num corte bonito da cebola. Mas aqui, como a gente vai fazer outra coisa, a gente não vai se preocupar tanto. Vamos botar um pouquinho de água, vamos botar manteiga aqui dentro, né? Aí, se vocês vão botar sal nessa hora ou não, depende do que cada um deseja dessa cebola depois. E enquanto isso vai para o fogo para cozinhar, nós vamos entender outra coisa. Então, de cara, nós já falamos da cebolinha refogada, da cebola refogada da nossa cozinha, já falamos da cebola transparente, estamos fazendo a cebola cozida para vocês verem transparente, já falamos daquele confit de cebola que é a conserva da cebola cortada só na manteiga para guardar no vidro da geladeira, lembrando que um tantão assim de cebola só dá um vidrinho assim de cebola confitada. Mas né? É uma delícia, né? Pois é. E aí a Hanna vai fazer com vocês? Conta, Hanna. A gente vai fazer aqui a Blue Onion, que é aquela cebola clássica de restaurante australiano, que a gente vai fritar ela, né, num empanado com pápricas e vai puxando as pétalas dela. Então a gente está trabalhando aqui outras texturas. Temos a possibilidade também da cebola crisp, que a gente fatia ela bem fininho, dá uma empanadinha com amido ou uma farinha e frita por imersão e ela fica super crocante, que é a clássica do mijadra, que é o arroz árabe, muito utilizada também. Então vamos... Essa aqui precisa ser grandona, tá, gente? Até essa não tá enorme não, mas... Tem quanto maior, melhor. Tamanho que são próprias para isso, né? Uma outra possibilidade de fritura também é a anéis de cebola, né? A gente pode fazer anéis de cebola, passar também na mesma massa que vocês vão ver a Blue Onion e a gente frita os anéis. Vocês já devem ter visto anéis de cebola em muitos restaurantes como tira-gosto, né? E hamburgueria também, ou né, seja, como acompanhamento. Cebola, gente, a gente tem que parar de encarar como só do refogadinho do almoço, né? Olha ela bem, refogadinha do almoço, a cozida, a transparente, a confitada. Eu vou fazer com vocês um purê de cebola. A Hanna falou agora da crisp, falou para vocês dos anéis de cebola que ela vai mostrar como cortar. E essa Blue Onion
A única coisa que tem é aprender a cortar, que tem que cortar no meio, 4, 8, para poder soltar essas pétalas. Vou mostrar de novo para vocês entenderem. Tá vendo que é um corte? Isso aqui é um corte. A diferença aqui, né, igual a gente já mostrou anteriormente, que para descascar ela tem que descascar ela inteira, porque a cebola é inteira. Então vou deixar aqui as cascas reservadas. Lembrando a vocês que aqui a gente não joga cascas de cebola fora, né? Nunca. Elas são processadas com sal, elas viram fundo, caldo. Processadas com sal viram sal temperado. E como fazer os anéis de cebola? Os anéis seria cortar isso em rodelas. Aí seria a rodela inteira, né? A gente faz uma rodela mais grossa, de aproximadamente 1 centímetro, e separa todos os anéis, empana e frita. Então a nossa blue onion aqui, a gente vai cortar sem ir até o final, ó. Tem que deixar o fundinho dela preso. E uma técnica interessante é deixá-la de molho de véspera na geladeira, né, e na água gelada, que aí ela dá essa abertura que a gente precisa aqui para entrar o empanado dentro da cebola. Quanto mais gelada tiver a água, melhor ela vai ficar. Tá, então nós cortamos em 4, depois em 8... e depois em 16, para ficar várias pétalas de cebola. Sempre tomando cuidado para não ir até o final. Às vezes solta algumas pétalas, né? Mas a gente tem que tomar esse cuidado. Bom, então aqui eu fiz o corte. Ela tá bem presinha aqui, ó, no meio. Tem que deixar esse olhinho aqui para prender as pétalas. E aí a gente deixa de molho na água gelada. O ideal é que seja de um dia para o outro, porque aí ela abre, fica igual uma flor mesmo. Olha aqui para vocês verem. Então agora a gente vai empanar. Vou deixar ela de cabeça para baixo para ela dar uma escorrida. Enquanto ela está escorrendo, nós vamos fazer o empanamento. A gente vai passar ela primeiramente no amido, né? O amido ajuda a absorver todo o líquido e deixá-la mais crocante. E lembrando que esse amido tem que entrar em todas as reentrâncias, entre todas as pétalas. E depois do amido nós vamos passar no tempurá. O tempurá, a gente vai temperar ele com páprica, com 2 pápricas. Tempurá é uma técnica de empanamento asiática, a gente está usando o nome original, né, Hanna? Sim. Então a gente vai temperar esse tempurá com pápricas. E como que a gente vai fazer o tempurá? Né? A gente começa com um ovo. O ovo, quantidade de ovo é sempre 1. E depois vamos adicionando água e dando textura com farinha. Tá? Então aqui um ovo. Vou pegar a água gelada, tá? A água gelada da cebola mesmo. Vou colocar aqui um pouquinho de água. Então eu mexo o ovo aqui com a água. E esse tempurá a gente vai temperar também, né? Com a páprica, com sal. Então eu vou usar aqui o sal batido, sal grosso batido, que a gente sempre usa o sal grosso, porque ele é mais saudável, que ele tem os 83 oligoelementos que se perde no refinamento. Como a gente já falou anteriormente, a gente defende bem isso. Aqui é só para misturar, não precisa bater muito. Lembrando, né, gente, que o ovo, quanto mais batidinho, menos cheiro de ovo ele vai ter. Então vou adicionando as farinhas aos poucos. Páprica defumada. Vocês podem fazer isso na mão, com um garfo, só não pode deixar bolinha, né, na farinha. Quanto de farinha? Até dar a textura daquela massa de panqueca. Gente, como essa receita é um clássico de um restaurante australiano, a gente está botando toda essa páprica porque a receita clássica é apimentada.
Se vocês não gostam de pimenta, usa só a páprica doce. Não usa a páprica forte. Aqui uma dica para ver a textura do tempurá é o seguinte. A gente enfia o dedo nela e o tempurá ele tem que cobrir o dedo, não pode escorrer demais e nem ficar muito tempo aqui. Faz com um pedaço de cebola. Aqui, ó, vamos fazer com um pedacinho de cebola para vocês verem, ó. Ele cobre a cebola, não escorre demais, tá? E aí o uso do amido também vai auxiliar para poder secar mais a cebola, ela ficar ainda mais sequinha, porque a cebola ela tem muita água e ela ainda ficou de molho na água de véspera. Então vamos lá. Então a gente vai abrir bem a cebola. Ela já tá bem aberta, mas vamos abrir um pouquinho mais para o amido entrar aqui dentro. E ela tá úmida, né, gente? Ela não tá seca. Tá bem úmida, ó. Todos os buraquinhos precisam estar cheios de amido. E aí vai abrindo ela e vai jogando aqui dentro. Para quem não sabe, amido é maisena, né? Amido de milho. Vocês estão vendo que ela está jogando lá dentro nas pétalas que não pegaram quando foi mergulhado na... Então, ó, bem empanadinha. Já não escorre água. Passar em volta também. Tem que tomar cuidado para as pétalas não ficarem soltando. A gente perde as pétalas. E aí agora a gente vai jogar ela no tempurá. Vou passar a outra, que aí eu faço as duas de uma vez. Vai abrindo a cebola, vai jogando o amido dentro, vai espalhando entre as pétalas. É um servicinho de paciência, mas dá super certo. E fica muito gostoso, né? Enquanto a gente tá empanando a cebola, o óleo tá esquentando para já ir direto para a fritura. Faz uma baguncinha mesmo. Então agora vamos lá pro tempurá. Então eu vou aqui com a mão mesmo, vou enfiando a massinha no meio da cebola, vai abrindo ela para poder entrar. Igual a gente fez com a amido, a gente vai fazer com a massinha também. Vai enfiando bem no meio. E aí eu vou deixar ela de cabeça para baixo só para escorrer o resto antes de entrar na fritura. Bem o excesso. Vou fazer a outra. Ela fica ótimo servida com molho picante também, mas só ela frita já é bem interessante. Ela fica crocante e gostosa. Não esquece de abrir as pétalas para conferir se entrou tudo mesmo. Deixa ela bem empanada. Aqui, ó, ela já escorreu o excesso dessa aqui. Vamos levar para a fritura. Reparem que ela tem que entrar na fritura bem aberta, né, gente? Porque senão não separa as pétalas, né? Não separa as pétalas. De cabeça para baixo, assim no óleo quente. Eu vou colocar é interessante a gente jogar um pouco de óleo por cima.
Tem gente que, além do tempurá, gosta de botar por fora uma farinha crocante, ou de panko, ou de farinha de mandioca, ou de farinha de rosca. Já vi diversas versões, mas a original do restaurante australiano é assim, só com tempurá. Reparem que na outra panelinha aqui estamos cozinhando a nossa cebola até ela ficar transparente, para poder mostrar para vocês como usar ela assim. Enquanto faz a fritura, vamos limpar a bagunça. Eu estou jogando óleo quente por cima, gente, porque senão o fundo dela vai ficar cru, né? E a gente quer o fundo cozido como a parte superior. Deixando claro para vocês que na versão lá do restaurante australiano, ela é muito apimentada. Aqui ela está levemente apimentada. Vocês é que tem que escolher a versão de vocês, inclusive a possibilidade de ser sem pimenta. Coisa que aqui na região acho que não pega, né? Todo mundo aqui gosta bastante de Eu sofro muito pimentar aqui com isso, viu, gente? Porque eu não gosto de pimenta. A Hannah vai conferir com vocês a cor que está a fritura para vocês poderem entender. Vamos virar ela. Olha, já tá começando a dourar. E a gente vai jogando a fritura em cima, o óleo em cima, para ela fritar por igual. E o purê de cebola, como tá? Se vocês repararem, a cebola está ficando transparente. Quando ela entrou aqui, ela estava branca. Se ela fosse roxa ou rosada, né? Mas ela vai ficando transparente. Por que isso é importante para quem cozinha? Porque tem muita gente que não gosta da cebola ardendo, né? E tem muita gente que não gosta da crocância da cebola quando mastiga. Eu conheço gente que não come cebola porque arde e conheço gente que não gosta de cebola porque quando mastiga sente crocante. A cebola sim não é nem crocante e nem ela é adocicada, ela não tem aquele ardor, tá? É uma boa opção para fazer pessoas comerem cebola, né? Quando as pessoas às vezes falam assim, não bota cebola no meu... Ninguém fala no feijão, porque no feijão ela cozinha e fica transparente, né? Tá bom, né? Só virar pra gente conferir. Bom, então como a gente falou com vocês, o ideal dessa cebola é comprar uma cebola maior para ela ficar mais bonita, servir mais pessoas ao mesmo tempo também. Esse aqui é uma comida bacana de compartilhar, né? Como petisco, para tomar, né, uma cervejinha. Vamos escorrer ela aqui. Deixa escorrer ela de cabeça para baixo também, para todo o óleo sair e ficar mais sequinho. Essa seria a cebola que a gente usaria nos preparos, por exemplo, uma sopinha de neném, que você quer o princípio ativo da cebola, mas você não quer ardor para o neném, ou em comida até de hospital, ou em comidas que a gente não quer. Pois então, vamos rever, Hannah? A cebola que você usa para refogar a sua comida, a cebola crisp, que você passa numa farinha e faz crocantinha, os anéis de cebola que passa no mesmo tempurá, a blue mignon, o confit de cebola que vocês viram a gente fazer na manteiga para guardar no vidro, né?
E agora, o que nós vamos fazer com essa cebola transparente? A gente vai processar ela para mostrar para vocês a possibilidade de se fazer um purê de cebola, tá? Quando a gente fala purê, sempre pensa num purê de batata, né? Mas por que não? Aqui na região tem até o de mandioca para fazer escondidinho, né? Mas não passa disso. E aí eu fico triste porque, por exemplo, purê de cenoura, purê de beterraba, de coisas que vocês fabricam na região, são maravilhosos, né? Pode botar mais agora. Cebola não rende, né, gente? Todo mundo sabe disso. Vou dar um potinho. Tem gente que gosta disso com muita manteiga, pode botar mais manteiga aqui, ou cozinhar sem manteiga e botar manteiga aqui na hora. Olhem que coisa sensacional que é isso. É um purê que você pode servir com sua carne, com o que você quiser, seu peixe, seus legumes, né? Olha que coisa linda e saboroso. Outra coisa, lembrando que nesse aqui nós não pusemos sal, mas você pode botar sal no seu sem problema nenhum, né? Vamos decorar aqui com a cebola que sobrou transparente. E aqui está um purê de cebola que pode ser usado com o que você quiser. Com carne fica uma delícia, com peixe também, tá? Bom, vamos abrir a Bloomin'? Vamos. Uma outra cebola que a gente fez também na última aula foi a cebola glaciada. A gente esqueceu de falar dela. Sim, lembrar, né? No diálogo 2, a gente fez com vocês a cebolinha glaciada na manteiga com açúcar. Bom, então vamos abrir aqui a cebola para mostrar para vocês. A gente vai tirando as pétalas dela. Fica super crocante. O importante é vocês entenderem como come, né? Tira uma pétala aqui, ó, e degusta ela. Vamos provar com purê de cebola? Uhum. Lembrando que esse é um purê sem sal. Mas é porque ele é adocicado, vai combinar com a Blue Onion que tá bem temperada. Muito bom, né? Eu acho que é uma boa combinação purezinho de cebola com a Blue Onion. Melhor que Na verdade, eu gosto muito com molho de tomate, eu gosto muito com molho de pimenta, eu gosto com molho barbecue. Qualquer molho que você puser lá vai ficar muito bom. Agora vamos falar de cores. Estamos aqui com duas saladas, né, que vamos evidenciar cores dos nossos ingredientes e apresentar para vocês vinagretes criativos. Porque vinagrete, para vocês, é aquela mistura que na verdade se chama molho à campanha, que é cebola com tomate picadinho, com pimentão, vinagre e azeite. Aquilo não é vinagrete. Vinagrete é quando a gente emulsiona azeite com vinagre e mostarda. Então nós vamos fazer com vocês vinagretes criativas. O que nós vamos fazer? Vamos mostrar para vocês que as cores elas são complementares. Então, o roxo de um repolho com o laranja de uma manga, o amarelão, são lindos no prato. Mesmo que você passe água fervendo no repolho e ele fique azul, o azul com o amarelo é um resultado maravilhoso. Na hora de cortar uma manga, reparem bem que a Hannah está fazendo um favo. Como é que é o favo? É só virar a manga ao contrário, olha, como é que ela fica linda. E a gente pode colocar ela aqui numa salada. Com a outra parte ela vai fazer picadinha, né?
Então, eu vou cortar aqui a manga em cubos e também o repolho bem fininho para a gente fazer a nossa salada, que vai ser temperada com vinagrete de tangerina. Deixa eu descascar com o descascador. Esse repolho bem fininho, a gente chama de chiffonade. Chiffonade é o corte bem específico para folhas, né? A gente usa a faca, pode cortar ele mais fino ou mais grosso, mas é importante cortar as folhas sempre com corte chiffonade. Então, nessa salada, a gente está trabalhando com roxo e amarelo, ou azul e amarelo, e esse amarelo podendo ir até o laranja. Vocês vão ver como a cor complementar fica linda. Então, para não fugir dessa cor, nós vamos fazer um vinagrete do seguinte jeito. A gente pegou um suco de tangerina, botou na panela com um pouquinho de nada de açúcar e deixou reduzir até virar isso, ó, um meladinho ralo, tá vendo? Não é um mel, não. É um meladinho assim, mais ralo. E o que a gente vai fazer? A gente vai emulsionar isso com azeite. Na hora que a gente puser azeite aqui, ele vai virar um vinagrete para temperar essa salada de uma maneira linda, linda, linda. Olhem bem, a gente vai... Você poderia fazer isso com um garfo, vamos voltar a repetir. A gente vai bater esse meladinho de tangerina com azeite. E ele vai fazer uma emulsão, vai virar um molho. Vamos botar sal, porque a gente fez com um pouquinho de açúcar. Reparem que eu não estou botando vinagre. Por quê? Porque o vinagre seria para dar acidez e a tangerina já é ácida. Então a acidez aqui é da tangerina, com o sal, um adocicado do açúcar e a gente está emulsionando com azeite. Isso fica, gente, simplesmente sensacional. Olha que molho lindo, grosso. A Hannah está terminando de picar a manga e nós vamos misturar essa manga com o repolho cortado em chiffonade. Lembrando que vocês podem querer esse repolho, depois de cortado, passado na água fervendo, ele vai ficar mais azulado, mas o azul, para o nosso trabalho aqui, que é cor, tem tanta validade quanto o roxo. Azul e o roxo combinam muito com o amarelo e o laranja. Muita gente tem dificuldade quando faz um prato, por exemplo, de galinhada, que é bem amarela. Coloque uma folha de repolho roxo, vai fazer assim, vai saltar, né? Então agora vamos ver como é que é o corte do repolho. Ela vai cortar ele no meio, porque a gente não vai usar ele inteiro, né? E vamos fazer com a parte da cabeça. Acho que eu vou cortar em 4 pela quantidade. Esse aqui eu vou cortar bem fininho. O repolho, né, assim, cru, ele fica mais crocante. Né? Para quem não gosta dessa textura, é melhor passar na água quente, como eu tinha falado antes. Tem como recuperar também, né, gente? Se vocês passarem na água fervendo e na água gelada, ele recupera a textura. Mas ele não vai recuperar a cor roxa. Tá bom, acho que já... Vamos misturar para a gente ver que coisa linda que fica, olha. O laranja com o amarelo. O roxo com o laranja. Reparem que cor maravilhosa. Nós vamos colocar isso naquele prato onde a gente fez um enfeite com a manga em colmeia, né?
E vamos colocar aqui esse vinagrete que a gente fez com o molho de tangerina, o suco reduzido e o azeite e sal. Olhem que lindeza que ficou isso. Como ressalta o roxo e o laranja ou amarelo juntos. Entenderam a coisa da cor? Como é importante? Essa brincadeira, né, do contraste de cores faz muita vista aos olhos. E uma coisa que a gente tem que lembrar, a gente come o prato primeiramente com os olhos. Então um prato bonito dá mais vontade de comer. E principalmente em salada, né, porque a salada é um preparo frio. Então a gente tem esse visual e não tem aquele aroma do calor subindo como um prato quente. Então as cores, a beleza, né, num prato frio faz total diferença. Bom, enquanto a Hannah tira isso, vou falar com vocês de outra textura. Quando a gente usa alfaces, por exemplo, aqui a gente tem uma alface crespa e uma alface americana. Reparem que uma é mais escura e a outra é mais clara. Se a gente for analisar o círculo cromático, esse que mostra como cores complementares o roxo com amarelo, o azul com amarelo, a gente também vai ver que lá tem importantemente o verde com o vermelho, que é uma coisa que para nós é fácil de entender, porque salada de alface com tomate todo mundo gosta. Então vamos entender o que nós fizemos aqui. A gente pegou folhas de um e de outro alface, lavou, né? Então nós vamos fazer rasgadinha para vocês entenderem. Por que a gente rasga? Porque segundo a etiqueta, a gente não pode usar na mesa, quando a gente tem garfo e faca, a gente não pode cortar folhas. As folhas que têm que ser cortadas já vêm cortadas para a mesa, elas não são cortadas na mesa. Então nós vamos botar 2 tons de verde. Você poderia usar rúcula, espinafre, o que você quisesse. O que a gente quer é que vocês entendam o choque da cor, né? Ó, misturei os 2 alfaces, né? Escuro e claro. Agora olhem como vai ressaltar na hora que a gente colocar os tomates em cima. Que coisa linda que é o vermelho com o verde. O que a gente está querendo mostrar é que cores precisam ser analisadas quando a gente faz um preparo. E com qual vinagrete a gente vai sugerir isso? Nós pegamos uma goiabada, botamos os pedaços dela numa panela com água e derretemos até ficar isso, ó, um meladinho grosso, uma goiabada rala, tá? Só que aqui nós temos uma riqueza que é a nossa cachaça. Quando a gente coloca cachaça aqui na goiabada, ela acelera a pectina, que é a gelatina da fruta, e vai fazer com que essa goiabada fique mais durinha ainda. Então a minha goiabada ficou com um cheirinho delicioso de cachaça. Vou botar um pouco de sal, mas como vocês se lembram, vinagretes, eles têm azeite e vinagre. No nosso caso aqui, a gente não tem acidez, a goiabada não é ácida, então eu vou botar vinagre. Que a gente está utilizando vinagre de maçã. Isso. Então aqui tem goiabada derretida com cachaça, vinagre, um pouquinho de sal. E do mesmo jeito que a gente bateu aquela hora o nosso suco de tangerina reduzido com o nosso azeite, agora nós vamos bater com a goiabada. Pode botar. Olha que lindo molho de salada, com goiabada, cachaça, vinagre e azeite. Quando eu colocar ele aqui em cima, eu vou ter mais um vermelho nesse prato, né? Então, eu vou até botar um pouco na borda para vocês poderem sentir o vermelho. Olha. Olhem que beleza o contraste do vermelho com o verde. Então, fizemos roxo com amarelo, com manga e repolho, e fizemos vermelho com verde, com tomate e alface, usando ali mexerica e usando aqui goiabada. Já falamos de cores e já falamos de texturas.
agora nós falamos de cores, né, nas saladas, mas vamos para uma próxima de cores? Porque, afinal de contas, a gente tem Em São Gotardo, a cenoura e a a beterraba. beterraba, que são cores maravilhosas. E a Vamos gente lá. vai trabalhar elas de formas diferentes. Falando ainda em cores, vamos para as cores de São Gotardo, que tanto nos encantam, a cenoura e a beterraba. Então aqui, ó, a gente vai fazer um preparo diferente, né, que é o musseline, tanto da cenoura quanto da beterraba. Qual a diferença, Hanna, de um purê para uma musseline? O purê, a gente vai pegar o legume cozido e processar, né, amassar com garfo ou bater. E aí aqui, com a musseline, a gente vai colocar, além da manteiga, o creme de leite e um pouquinho de leite, se necessário. Então, Muita gente, né, faz purê e diz assim, eu fiz um purê com queijo. Não fez um purê com queijo, fez uma musseline. É isso que a gente está querendo explicar para vocês, que tecnicamente musseline é diferente de purê. Aí a textura da musseline, vocês vão ver que ela é mais cremosa, né, mais fluida. A gente já deixou aqui a água fervendo, né, a gente vai temperar com sal grosso já para já ir pegando sabor. Então vamos cozinhar a cenoura e a beterraba. Lembrando a todos que essa cenoura e essa beterraba podem ser cozidas com ou sem sal. Muita gente faz papinha de neném com esses purês, mas esquece que não precisa ser só para neném, que para nós também na cozinha é uma delícia purê tanto de cenoura quanto de beterraba. Nós falamos de cebola agora há pouco com vocês, né? E agora estamos falando desses dois. Tá. Então nós vamos deixar eles bem cozidos e vamos processar no liquidificador já com creme de leite, um pouquinho de leite e manteiga e finalizar o tempero. Agora, a gente falou com vocês, normalmente vocês usam crua, ralada em salada ou cozida em algum processo. Quando a gente processa um vegetal como esse com um pouquinho de leite, a gente obtém um purê, às vezes até com água, mas não é musseline. Musseline é quando eu boto creme. Então, eu cozinhei a cenoura, eu não vou tirar o restinho da água do cozimento que está aqui e vou processar usando um pouquinho. Eu estou usando um mixer de mão para poder ficar mais fácil de mostrar para vocês o que acontece com a textura. Mas vocês podem fazer num processador, num liquidificador. O que acontece? A cenoura vai virando uma pasta. Normalmente, só encarada como pasta para papinha de neném. Nós vamos usar um pouquinho de creme para transformar em esse musseline. Lembrando que o ideal seria creme fresco. Aqui nós estamos usando creme UHT, creme de caixinha ou de lata. Porque a realidade de vocês em casa é com a caixinha e não com creme fresco. Mas quem tiver fazenda, nata, creme fresco, faça com creme fresco que o resultado vai ficar infinitamente melhor. Se eu tivesse feito só com leite, seria um purê com uma cor menos clara, né? Que o creme faz ficar bem claro. Eu vou dar uma corrigidinha no sal e eu posso também, se vocês quiserem, botar um pouquinho de manteiga. Da espátula. Eu vou fazer o mesmo processo com a beterraba. Lógico que a quantidade depende da sua família. E se você fizer no liquidificador, vai ficar mais fininho, mais lisinho, melhor do que no processador. Só que vocês dentro do liquidificador não veriam a coisa acontecendo como estão vendo aqui. Olhem só, a cor da beterraba é esse vermelho vivo.
Quando eu coloco o creme de leite, ele vai se transformar num rosa intenso. Eu acho isso ótimo para fazer criança comer. Na minha casa, eu chamava isso aqui de purê da Barbie. E dava um resultado fantástico. Podia até não estar com vontade de comer beterraba, mas purê da Barbie, todo mundo queria comer. Também vou corrigir o sal. Lembrando que esses vegetais foram cozidos em água com sal. Se vocês quiserem que fique bem lisinho, façam no liquidificador, que é muito mais possante do que uma maquininha manual dessa. Então vamos ver, ó. Vamos botar aqui a musseline de cenoura. E a musseline de beterraba, sendo que nós não vamos usá-las todas, porque nós vamos guardar um pouco para poder mostrar para vocês a decoração do prato de galinhada. Então eu vou passar isso para a Hannah para colocar lá na outra receita. E aqui, para vocês terem ideia, eu vou pegar aquele vinagrete de goiabada, que é vermelho, e colocar ele aqui, ó, ao lado da de cenoura, e vou pegar o de tangerina, que é amarelo, e colocar ao lado do de beterraba. Olhem que cores lindas e como é que isso fica rico e quantas coisas a gente poderia fazer, decorar e usar com isso. Nós vamos usar para decorar a galinhada para vocês verem também isso daqui. Aromas, né? A gente vai falar de aromas, que é fantástico, todo mundo sente cheirinho de comida e tal. Mas tem jeitos de melhorar esses aromas que a gente não conhece. São alguns métodos de cocção que nós vamos ver em seguida, mas para poder usar essa cocção, nós vamos preparar com vocês manteigas aromatizadas. Uma que a gente vai usar no peixe, que é com laranja. Nós vamos usar casquinhas de laranja, suco de laranja. Então isso aqui, gente, é para tirar a zeste, a casquinha da laranja, que tem um sabor incrível e que a gente usa de todos os cítricos, de laranja, de limão, de tangerina, de grapefruit. Essas casquinhas nós vamos usar nas nossas manteigas aromatizadas. Vamos usar sementinhas de coentro e um pouquinho de salsa. A outra nós vamos fazer de caipirinha, com limão, cachaça, casquinha de limão e alho. Aqui nós estamos fazendo a casquinha do limão, aquela hora nós fizemos a da laranja, e a gente vai usar isso em pratos. Como a gente falou, a gente vai trabalhar sabor e aroma. A gente usa casquinhas de todos os cítricos, laranja, limão, tangerina, grapefruit, todos os tipos de limão, todos os tipos de laranja, cada um dá um sabor diferente. Em ambas a gente vai colocar sal e salsinha. A manteiga, para ela poder ter esse processo, ela precisa estar mole, em temperatura ambiente, como vocês fazem, que na verdade na cozinha profissional a gente chama de manteiga empomada, porque ela vira uma pomada, tá? Nós vamos fazer a metade com cada uma. Vocês podem fazer isso na batedeira ou num mixer,
mas o importante é que a temperatura da manteiga não esteja dura. Tá? O que é uma manteiga emulsionada? É uma manteiga que, quando eu começo a bater, eu coloco um líquido nela e o líquido se incorpora, ela vai ficando toda espumosa com esse líquido. Então, nessa primeira, a gente vai botar um pouco de suco de laranja. E, para poder temperar, isso é emulsionar. Para temperar, nós vamos botar casquinhas de laranja, sal semente dá uma e pilada, sementinhas de coentro. As sementinhas de coentro, antes de eu colocar, a Hannah vai dar uma piladinha nelas, porque elas são durinhas. A gente vai obter uma manteiga, vocês estão vendo? O suco de laranja entra nela, ela fica espumosa. Gente, vocês podem fazer manteigas aromatizadas com qualquer tempero, com qualquer erva. Nós vamos guardar um pouquinho desse suco de laranja para a Hannah poder colocar na hora que for colocar essa manteiga no nosso peixinho. Mas aqui está a nossa manteiga de laranja. Eu vou tirar ela daqui, vou colocar num pratinho para poder fazer a outra de caipirinha para vocês. Ó, olha a manteiga de laranja. Tira para mim. A outra nós vamos fazer com a mesma manteiga, casquinhas. Nessa aqui a gente ainda vai misturar um pouquinho de salsa, tá? Pouca, mas vamos. E como o gosto da laranja não atrapalha o gosto de limão, agora nós vamos fazer uma com sabor de caipirinha. Vocês vão ver como a gente vai usá-las depois, mas assim, botando manteiga. Vou tirar aqui vocês. Vamos usar um dentinho de alho, casquinha de limão. E vamos colocar aqui um pouquinho de suco de limão e um pouquinho de cachaça. Vai ficar com gosto de caipirinha com alho. Também vamos colocar um pouquinho da salsa, um pouco mais do que a gente usou na de laranja. Como a quantidade aqui é muito pequenininha, né, gente? Quando vocês forem fazer de vocês, tem que pensar na quantidade, tá? Põe o alho aqui para mim. Então, nós fizemos uma manteiga com suco de laranja, casquinha de laranja, um pouquinho de salsa e grãozinhos de coentro amassados. E essa a gente está chamando de manteiga de caipirinha com limão, cachaça, casquinha de limão e um pouquinho de alho. Vocês vão ver o que nós vamos fazer com isso, como é que é interessante. Em grande quantidade na batedeira é bem mais fácil, viu, gente? Tá sem sal, né?
Na outra poça? Vamos lá. Olhem para vocês verem. Nós fizemos uma manteiga de limão e uma manteiga de laranja. Nossa, eu tenho certeza que vocês pensaram em muitos sabores de manteiga agora. E nós vamos usar isso para fazer uma coisa que é explicar para vocês como é que a gente conserva aroma dos alimentos, né? A gente conserva aroma através de papelotes, que são embrulhinhos, e a gente conserva também usando uma cloche, que é esse sino que fica sobre o prato. Nesses dois pratos, um com peixe e um com carne, a gente vai usar essas manteigas. Então vamos falar sobre os papiotes. Os papiotes ou papelotes, a gente tem várias possibilidades. O mais comum que é utilizado na cozinha clássica é o papel manteiga, né, que a gente vai fazer um aqui com peixe. Também o papel alumínio, né, a gente sempre usa a parte brilhante em contato com o alimento. E também uma coisa bem brasileira, que é a folha de bananeira. Claro que podemos fazer outras possibilidades, como couve, taioba, tá? Então eu vou fazer aqui o peixe temperado, né, com sal, pimenta do reino, um pouco do suco de laranja que restou da nossa manteiga. E vou enrolar tanto no papel manteiga quanto na folha de bananeira. Então vamos começar fazendo o processo da folha de bananeira, tá? A gente vai cortar um pedaço dela. Aqui, ó. É interessante pegar um pedaço mais inteiro possível. Então vou pegar esse pedaço aqui. Ela já foi lavada. E aí a gente precisa fazer um processo nela para ela ficar maleável, que é passar na trempe, que eu vou mostrar para vocês. Pra gente conseguir realmente enrolar o peixe, tá? Vou mostrar aqui um pedacinho menor, que quando a gente enrola ela direto, sem fazer o processo, ela quebra. Ó, a gente vai enrolando, ela vai quebrando e vai rachando. E aí não é interessante, porque a gente não consegue segurar o aroma como é a proposta aqui, tá? Então, deixa eu separar essa folha de bananeira. Então aqui nós temos uma folha grande, tá? E aí a gente vai ligar a trempe do fogão. E aí a gente vai passar, a gente vai sentindo que ela vai mudando até de textura. Ela vai ficando mais maleável mesmo. Ela muda um pouco de cor, fica mais brilhante, olha. Tá vendo, ó? Então toda vez que for enrolar qualquer coisa em folha de bananeira, é necessário fazer esse processo. Senão ela racha e tudo que a gente tem embrulhando pode vazar. Bom, então aqui está o nosso resultado. Aqui, como eu vou fazer o peixe no papel, já vou deixar separado aqui também. Então aqui nós temos o filé de peixe. Vou cortar, isso aqui é tilápia, tá? Vou cortar ela ao meio só para ficar mais bonita a apresentação e ficar mais fácil de enrolar do que um filé grande. Aqui também tirar essa parte mais escura dela, dar uma leve limpadinha, que o filé já vem bem limpo, né? E aí nós vamos temperar com sal e pimenta do reino. Classicamente, a gente usa a pimenta do reino branca para peixe, né? Para não dar coloração. Mas eu prefiro usar a pimenta do reino preta, que eu acho que o sabor dela é mais interessante. Mas aí fica a gosto também de vocês, pode usar qualquer uma das duas. A pimenta do reino preta, ela vai deixar umas pintinhas no peixe, né? Então por isso que se usa a branca classicamente. Terminando aqui de limpar os filés.
A tilápia também é um peixe bem cotado na nossa região. Usa-se muito por aqui, né? Tem vários criadores de tilápia. Então, eu vou pilar o sal grosso com pimenta do reino, já os dois juntos. E eu vou usar tanto no peixe quanto na carne, tá? Põe um pouquinho aqui de sal grosso. Um pouquinho de pimenta do reino. Dá para usar ele como moedor também, que facilita bastante. Mas nunca a gente usa pimenta do reino em pó direto, né? Porque ela em pó direto, ela oxida e faz mal, né, pra gente. Ela gruda na parede intestinal, que acaba inflamando. Por isso que existe um mito que quem tem problemas com hemorroida não pode comer pimenta do reino. Mas se ela for moída na hora, não tem problema, que ela não faz mal. O problema dos temperos em pó é que eles oxidam, né, faz mal pra gente e além disso perde o aroma também. Então ou pila na hora, ou moe na hora. O importante é usar ela dessa forma. E aí esse papiote a gente vai assar no forno. Então, o que é legal do papiote? A gente serve o preparo dentro do invólucro. Ou aqui no caso a folha de bananeira ou o papel manteiga. Então quando o cliente ou o convidado abre o papel, todo aquele aroma vai subir na hora. Então a gente tem ali uma conservação dos aromas. E uma coisa interessante aqui que a gente está usando são as manteigas aromatizadas, né, que com a gordura realça bastante o sabor. Então aqui moí o sal e a pimenta do reino. Vou colocar aqui no preparo, deixa eu ver mais um pouquinho. Vamos colocar também o caldo da laranja que sobrou, para temperar um pouquinho o peixe. E aí a gordura vai ser da manteiga. Pode fazer uma marinada rápida, deixar ele mais tempo, mas aqui a gente nem vai deixar marinando não, já vamos enrolar. Então vamos fazer o nosso papiote. Eu vou começar aqui pela folha de bananeira. Vou colocar aqui 2 filés de peixe. Vou colocar os menores na folha de bananeira e os maiores no papel manteiga. E é legal a gente já arrumar de forma organizada, que aí na hora que abre, ele fica mais bonito. Então, vamos colocar a manteiga. Lembra que a manteiga é que vai dar o diferencial, né? A gordura, ela deixa a carne mais macia também, fica super gostoso. Aqui, ó. É importante enrolar e prender bem, né? Para ela não abrir. E aqui eu já vou enrolar para baixo. Então esse aqui é o nosso papiote com folha de bananeira. Agora vamos ao de papel. Vou colocar os 3 filés também de tilápia. Bom, então após colocar a manteiga, nós vamos fechar o papiote.
Aqui é interessante a gente posicionar o peixe de uma forma que fica fácil de abrir na hora que ele estiver pronto. A gente pode fazer como uma balinha aqui, ó, que o papel é mais fácil de modelar. Então agora a gente vai levar no forno, tá? A 170 graus, uma temperatura mais média, durante aproximadamente 15 minutos. Vamos lá? Enquanto o nosso papiote está no forno, nós vamos fazer a carne e fechá-la na cloche, né? Porque quando o cliente ou o convidado abre, também mantém ali o aroma da carne grelhada com a nossa manteiga aromatizada de caipirinha. Então, aqui a gente tem um bife ancho, né, alto. Nós vamos temperar com sal e pimenta do reino, naquele mesmo sal que a gente pilou. Vou pôr mais um pouquinho de sal batido. Ele tá bem rico na pimenta do reino. E aqui a gente vai grelhar numa frigideira. Essa frigideira, vou esquentar ela bem. Vamos colocar aqui manteiga com um pouco de azeite. Por que misturar as duas gorduras? Porque se fosse só a manteiga ia queimar. E não é isso que a gente quer. Então, o fio de azeite vai ajudar a aumentar o ponto de saturação da manteiga e ela não vai queimar. Esquentando a panela, colocando um pouco de manteiga. Já com azeite. Então, aqui a manteiga derretida, com um fiozinho de azeite. Esse fio de azeite vai ajudar a manteiga a não queimar, para a gente poder grelhar a carne. E ela precisa estar bem quente, que aí a gente sela todo o suco dentro da carne e mantém ela suculenta. Uma carne alta dessa, ela é servida mal passada, né? Se fosse para servir bem passada, teria que ser mais fina, senão a carne fica dura. Então aqui, ó, já tá saindo fumaça da panela, é o momento de eu colocar a minha carne. E aqui, ó, o que é interessante? A gente vai jogando a manteiga quente em cima da carne. Isso deixa a carne muito mais macia e suculenta. Nesse momento aqui, se quiser colocar algumas ervas também para aromatizar essa gordura, é possível. Mas como a nossa manteiga aromatizada, né, já é a estrela aqui que vai dar o aroma na nossa carne, estou fazendo só com manteiga e azeite mesmo. O cheiro já está maravilhoso. Imagina com a manteiga aromatizada. Então aqui, vou mostrar, enquanto ela está terminando de grelhar, vou mostrar para vocês a cloche. Que eu já vou deixar o prato do peixe e também o prato da carne. A cloche, né, é esse utensílio que a gente usa que parece um sino, né? Então ela tem esse formato para a gente colocar o prato aqui sem desmontar e abafar. Além de manter a temperatura, ela também segura o aroma. Então, essa é a proposta que a gente quer mostrar para vocês. Tanto da cloche quanto do papiote. Então, a gente vai regando a gordura em cima da carne até ela chegar no ponto. Como eu falei, a gente vai servir ela mal passada. Então aqui a minha carne já está pronta. Escorreu o excesso de gordura, porque ali a gente já vai ter a manteiga. E o que é interessante? Essa manteiga, quando ela entrar em contato com a carne quente,
ela vai derreter e vai espalhar todo o sabor dentro dela. E o aroma vai manter por causa da cloche. Então, ó, mesmo mal passada, ela tem que ficar bem douradinha. E agora a gente vai adicionar a manteiga. Vou pôr uns pedacinhos aqui, ó. Ela já começa a derreter imediatamente. Então, na hora que abrir a cloche, ela vai estar toda derretida. Vamos no peixe? Então, para finalizar o nosso tema aromas, né, mostrar aqui para vocês o papiote do papel manteiga com peixe e também da folha de bananeira. Dá para ver que o peixe, né, tá bem macinho, que ele foi cozido aqui no próprio vapor, além de manter o aroma da manteiga aromatizada. E aqui ao lado nós temos a carne com a manteiga aromatizada de caipirinha. Ela já derreteu, né? Então são duas formas de manter o aroma e mostrar para o convidado ou cliente. Para dar início à nossa galinhada, vamos começar explicando o seguinte. Quase todo mundo aqui gosta de galinhada com açafrão. Mas o que é o açafrão? O açafrão é uma raiz chamada cúrcuma que a gente seca, moe e faz o açafrão. O açafrão, ele é um poderoso antioxidante e anti-inflamatório. Porém, ele fica 1000 vezes mais potente quando é associado com piperina, curcumina com piperina. A piperina é da pimenta do reino. Então, todas as vezes que vocês usarem açafrão, usem com pimenta do reino. Outra coisa, ele fica muito melhor se ele for refogado, porque o que ele tem de toxina evapora. O outro tempero que é muito usado na região é a sementinha do que tecnicamente se chama anato. E esse anato vocês conhecem como urucum, aquela florzinha. Tem gente que confunde o urucum com o coloral. O urucum, quando eu boto ele para ferver num óleo, eu fico com óleo de urucum e depois eu pego essas sementes e processo com fubá ou com farinha de mandioca e faço o coloral. O coloral, tal como o açafrão, precisam ser fritos para poder ter melhor digestibilidade, tá? Então, o que nós vamos fazer? A nossa galinhada, a gente vai fazer meio a meio com açafrão e urucum, para vocês poderem sentir como é que isso é legal. Outra coisa, a gente vai usar nela milho verde, vamos usar nela também o palmito da gairoba, gueiroba ou guariroba, depende do nome pelo qual você conhece. E para poder ficar diferente, nós vamos pegar uma pele de frango e fazer uma pele frita para decorar. Vamos usar coxinhas de asa, que são drumetes, peito de frango e a pele frita para decorar, além do arroz, lógico. Então, dando continuidade à nossa galinhada, nós vamos começar preparando as drumetes ou coxinha da asa. Ela vem com a pele e a gente vai retirar essa pele para fazer um torresmo de pele, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. A gente faz uma incisão na pele e vai puxando ela em volta e tirando aqui onde está agarrado com a faca, tá? A gente pode fazer com outras partes da pele do frango, né? Se for comprar o peito com pele, fica até um torresmo mais bonito, maior, né? Aí aqui, a pele, ela cozida, ela fica numa textura mais mole. Por que não usar ela crocante, né? Fica muito mais gostoso. Então aqui eu tô mostrando para vocês como que tira a pele com a faca. E como a coxinha é bem pequenininha e bem delicada, então a gente pode puxar com a faquinha menor. Com o próprio dedo a gente vai sentindo aonde está a carne e aonde está a pele. Então aqui fica só a pele para a gente fazer os torresminhos. A nossa galinhada, inicialmente, né, a gente vai selar
as carnes. Aqui eu tenho a coxinha da asa e também o filé de peito de frango. O filé de peito de frango ele foi cortado em iscas, né, como vocês podem ver. A gente começa pela coxinha, né, que demora mais a cozinhar por causa dos ossos. E depois sela o filé de peito de frango. Retirar o restante da pele. E aí na nossa galinhada, a gente vai utilizar os temperos, né, que são bem abundantes em São Gotardo. Cebola aqui já está repicada, uma cebola inteira. Tá? O alho, a gente usou 2 dentes também bem repicado. Nós vamos refogar esses temperos após selar as carnes. A gente vai colocar também sal grosso e pimenta de macaco. Aqui, ó, é a nossa pimenta de macaco, que ela foi moída, batida, pilada com sal grosso. Vai ser o nosso tempero. E de complemento na galinhada, a gente vai colocar o milho verde. O milho verde que tá aqui, a gente já tirou uma espiga do sabugo para poder acelerar. E a gente vai usar também o palmito da gueiroba. O palmito da gueiroba tá aqui em conserva. Então a gente vai colocar ali, ele já tá cozido, a gente põe aqui, agrega no final do cozimento. Se ele tivesse fresco, a gente precisava de cozinhar ele com água e sal. Né, vai ferventando, vai trocando a água para tirar o excesso de amargor. Mas aqui, como já está em conserva, já está pronto para o uso. Então, falta mais uma. E aqui a nossa galinhada, nós estamos usando o arroz agulhinha mesmo, que é o arroz agulhinha, o mais tradicional que a gente usa. A gente vai cozinhar o frango junto com o arroz. E aí no final eu mostro o torresminho de pele, que vai ser o diferencial de textura no nosso prato, que é uma releitura. Então aqui, ó, temperar as coxinhas e o filé de peito com sal e pimenta macaco. Eles foram pilados. E como gordura, para selar essa carne, eu vou utilizar a banha, tá? Como a gente está defendendo aqui, a banha, que é uma gordura bem da nossa região também, vem do porco, é mais saudável do que os óleos processados, tipo de soja, de canola. A gente sempre defende o uso da banha. Eu vou pegar essa pelinha aqui e vou fazer o torresmo para vocês. A Hannah vai temperar a pele. E a gente quer que ela fique bagunçada mesmo para fazer umas esculturas assim depois. Vou dar uma pilada no sal. Bom, então aqui a gente já tem a nossa panela quente. Vou acrescentar a banha, que é a nossa gordura que vamos utilizar. Nessa banha, né, como a Cláudia já tinha comentado, a gente vai fritar um pouquinho da cúrcuma e do colorau, que eles têm que ser fritos para potencializar as propriedades dele e também ficar fácil de digerir. Um pouquinho da cúrcuma, Que é açafrão. que é o açafrão da terra, e um pouquinho do colorau. Que é o anato com fubá. Aqui, né, em Minas, usa-se muito o anato com fubá para fazer colorau, mas em algumas outras regiões também utiliza farinha de mandioca fina. Na região da avó dela é assim, viu, gente? Minha avó, ela tem um liquidificador só para processar o anato frito com farinha de mandioca, porque ela faz muito colorau, e o colorau dela é potente, porque ela põe muito. Lá tem uns 10 pés de urucum, é uma alegria. Bom, então aqui, ó, já deu uma fritadinha. Você vê que a banha, ela já muda de cor. Então a gente vai iniciar selando as coxinhas da asa.
Quando for fazer uma maior quantidade, sempre sela aos poucos, para ela não dar água, porque aí ela sela de verdade. Né? Quando a gente fala selar, é para manter o suco da carne dentro dela. Selamos a coxinha da asa, adicionamos também, né, o filé de peito de frango em iscas, selamos ele em seguida. Agora a gente vai acrescentar a cebola repicada. Então eu joguei a cebola, quando ela estiver translúcida, vamos acrescentar o alho. E quando os dois estiverem já começando a dourar, formar aquela borrinha na panela, a gente acrescenta o arroz. Interessante que a cebola, como ela tem água, ela já dá ela tira aquela borrinha da panela, que é o que dá o sabor. Gente, nunca deixem de usar a pimenta de macaco. É uma das coisas mais geniais do Cerrado e, infelizmente, as pessoas aqui menosprezam o valor dela. Agora a gente vai finalizar a nossa galinhada, que é um preparo tão comum na nossa região. A gente vai mostrar duas formas de apresentação aqui, em pratos diferentes, e a gente vai usar decorações, coisas que dá para valorizar o nosso preparo, que geralmente é servido na panela ou servido, né, no prato de qualquer forma. Então a gente quer valorizar um preparo que é tão comum na nossa região. Então aqui a gente já tem a galinhada pronta, né, quentinha. Nós vamos finalizar ela com salsa repicada. A salsa, né, já é um verde em contraste com o amarelo, que já fica bem bonito. Mas nós vamos utilizar outros elementos coloridos que fizemos no diálogo hoje, que é as musselines, tanto a de cenoura quanto a de beterraba, que são super coloridas, e também os vinagretes de goiabada e de tangerina. Então, ó, como vocês podem ver, a galinhada, ela não é um prato que fica muito bonito, né? Então a gente vai valorizar com esses ingredientes para deixá-la bem colorida e bem chamativa. E uma coisa bacana também é o contraste de textura. A gente tem aqui a galinhada, a gente vai ter as musselines, que são mais pastosas, vamos ter também os vinagretes, que tem uma oleosidade a mais, e aqui o torresminho de pele que fizemos, da pele que a gente tirou do drumete. Então vamos aqui fazer a nossa montagem. Vou começar colocando aqui o arroz e vou deixar a drumete para pôr mais por cima para evidenciar o frango. Eu particularmente não gosto muito de arroz ou galinhada informada em aro. Eu acho que ela não valoriza. Então eu prefiro colocar ela dessa forma mesmo. Então aqui ó, a gente tem o milho, a gueiroba. É legal que apareça os ingredientes que tem no preparo. Aqui vamos pegar as drumetes, pegar 2 unidades, deixar ela mais por cima. Vamos servir no outro também. Fazer as duas montagens em simultâneo. Elas vão ser bem parecidas, mas o formato do prato também diferencia bastante. Vou colocar uma gueiroba aqui para evidenciar ela. E as drumetes por cima. Essa aqui eu vou deixar a drumete mais na lateral, para ficar diferente. Agora o torresminho, que é o crocante, é legal pôr por cima para ele manter a crocância também do prato.
Olha o barulhinho. E aí agora a gente vai fazer umas decorações. Essas decorações a gente vai usar uma colher que ela é chamada de colher pluma, ou cuillère plume em francês, ou décor spoon em inglês, né? Aqui a gente encontra na internet. Dá para fazer ela também com colher comum, né? Que dá para moldar, dá para fazer a sua própria colher. Então aqui eu vou começar com a nossa mousseline, vou fazer pequenas bolinhas. Para fazer a nossa decoração. E aí a gente pode fazer bolinhas de tamanhos diferentes, de cores diferentes, sempre para evidenciar o prato. Agora a gente vai fazer com a de beterraba. E aí, quanto mais lisinho a mousseline tiver, melhor é para decoração. Ela fica mais certinha as bolinhas. Fazendo o outro também. E aqui agora os vinagretes. Vou começar pelo de tangerina, que é mais claro. Desse lado eu vou contrastar ele com a beterraba. Vamos fazer pequenos riscos. Olha como essa colher facilita, né, a decoração. E algumas bolinhas também. Só deixar ela escorrer. Aqui eu vou fazer umas outras bolinhas. Esse aqui vai ser só de bolinha. E agora a gente vai para o vinagrete de goiabada. Deixa eu dar uma lavada nele também. Essas decorações de bolinhas também dá para fazer naquelas bisnagas que usa-se em farmácia, hospital, que a gente chama de amotolia. Ela facilita bastante também a questão do empratamento. Umas bolinhas. E uns riscos. E ainda para finalizar, algumas folhinhas de salsinha espalhadas, para dar o toque verde, também de contraste de cores. E é legal a gente usar as folhinhas menores, já que a nossa decoração está super delicada. Tô procurando aqui as menorzinhas. Então aqui nós temos a nossa galinhada finalizada, né, de duas apresentações diferentes, utilizando cores que contrastam, utilizando texturas que contrastam, para evidenciar o prato, né, valorizar um prato que é tão comum na nossa região. E a gente espera que vocês tenham gostado. Assim termina mais um diálogo nosso nos sabores do Cerrado de São Gotardo e região. Até a próxima!